Bom dia, amados e amadas do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa escola dominical em casa. Nesse período em que nós estamos em casa, que nós fomos convocados a estar em casa, em respeito às autoridades, em respeito à determinação das autoridades, que nos explicam sobre o Covid-19, sobre o coronavírus, para que nós possamos nos preservar e principalmente preservar aqueles que nós amamos. Quanto menos com a possibilidade de contato, menor propagação e menor resultado ruim para os nossos familiares, os nossos amigos e as pessoas que a gente ama. Nós estamos não fisicamente juntos, mas espiritualmente juntos para falar do Senhor. Amém? Queria orar por você. Pai, muito obrigada, Senhor, por Tua presença entre nós, por Tua unidade que nos traz, que nos coloca juntos, mesmo distantes fisicamente. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse tempo de aprendizado, esse tempo de cuidado e esse tempo, Pai, em que vamos aprender um pouco mais de Ti. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Essa aula é uma aula baseada na revista da Escola Dominical para os Juvenis, feita pela Igreja Metodista. E essa revista se chama Histórias que Inspiram o Novo Testamento. Então, são histórias que inspiram a vida e a caminhada de todos nós, baseados em pessoas do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre a lição número 1, que é a lição que diz que um Deus de carne e osso, ou seja, que trata da encarnação de Jesus, que trata exatamente da vinda de Jesus e da sua encarnação aqui na Terra. E essa lição está baseada num texto bíblico que está em João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Vamos ler? João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Enquanto eu estou abrindo aqui, você pode abrir na sua casa o texto bíblico. É um texto muito conhecido de todos nós. Diz assim o texto: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. É muito importante falar desta encarnação de Jesus, porque Jesus é o grande homem que nos inspira. É o homem que nós devemos basear todo o nosso caminhar. É o nosso espelho, é o nosso mestre. E nós somos discípulos e discípulas dele. E como discípulos e discípulas, temos que nos parecer cada vez mais com ele, com os seus sentimentos, as suas emoções, com aquilo que ele fez na terra, com aquilo que ele agiu na terra. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e sendo imagem e semelhança de Deus, temos em nós, porque Deus nos deu as características de Jesus. Nós precisamos ativá-las, ou seja, nós precisamos fazer com que elas cresçam em nós. E nós só iremos conseguir fazer isso através da intimidade com Deus, através do amor de Deus, né? E é importante porque é o amor de Deus que fez com que Jesus viesse. É o amor de Deus, o amor sobrenatural, o amor maior de todos os amores, um amor que é imerecido, porque nada que nós fizermos não vai fazer com que nós mereçamos esse amor. É o amor de Deus desprendido que mandou Jesus à terra. Ele me ama, ele te ama, e é esse amor que nos traz a salvação. E é importante a gente olhar isso porque Jesus encarnou por causa deste amor.
Jesus veio ao mundo para que a gente pudesse ter a certeza da salvação, a certeza de que nós somos salvos e que nós estamos vivendo a vontade de Deus aqui na terra. Amém? É interessante lembrar disso porque Jesus encarnou e a encarnação é algo que nós não entendemos. Como é que você vai entender que um Deus, ele vai deixar a sua glória para se manifestar como homem, deixar a sua grandeza, a sua superioridade, a sua manifestação gloriosa para se manifestar como ser humano, como eu, como você. Mas quando a gente lembra que o projeto da salvação é resgatar a imagem e semelhança de Deus, é trazer ao início, é fazer com que você volte à conexão com Deus, a gente só pode entender que isso é possível quando vê Jesus fazendo isso. Quando vê Jesus sendo homem, não tendo pecado. Sendo homem e morrendo por todos nós. É esse Jesus maravilhoso, esse Jesus abençoador que veio à terra. E ele era como a gente. Ele chorava, ele ria, ele tinha as emoções, ele sofreu dores, ele foi humilhado algumas vezes. Algumas não, muitas, né? Vamos combinar. Ele foi tentado, as pessoas não entendiam, não sabiam qual era o ministério dele, não sabiam o que ele fazia. As pessoas não entendiam Jesus. Parece com alguém? Parece comigo e com você, né? Quantas vezes nós não somos entendidos, compreendidos? Quantas vezes as nossas emoções, elas trazem sentimentos ruins, né? Mas Jesus era como a gente, ele comia, ele bebia, ele dormia. Mas teve algumas coisas um pouquinho diferentes, que são as quais a gente precisa olhar em Jesus, se inspirar em Jesus. Ele não tinha pecado. Ele tinha grande intimidade contínua, constante com o Pai e com o Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo. E ele morreu por nós e ressuscitou. Essa ação de morrer e ressuscitar é o que nos traz esperança da vida eterna. Aliás, esperança não, certeza. A certeza da vida eterna, desde que a gente tenha uma comunhão com Ele e uma comunhão com o Espírito Santo. A gente aceitando Jesus como Senhor e Salvador e tendo uma comunhão com o Espírito Santo, a gente tem certeza da salvação. Primeiro, a certeza de que os pecados estão perdoados. E segundo, a certeza da salvação. É isso que todos nós queremos. Mas a primeira coisa é entender que a encarnação veio para provar o amor de Deus por mim e por você. Se sinta amado. Se sinta amada por Deus, porque é esse amor que tornou tornou a encarnação possível. Sem Ele, nós não teríamos como pagar o preço. E esse preço foi pago por amor. É interessante que Paulo, lá em Filipenses, ele fala um pouco disso. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 e 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens e reconhecido em figura humana, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Amém? Tem um cachorrinho aqui falando com a gente também hoje, né? Acho que ele está querendo manifestar a glória de Deus. E essa humanidade de Jesus que tornou possível a salvação, que trouxe possível, né, que nós pudéssemos ser considerados, chamados filhos de Deus, esta salvação, essa vontade de Deus de nos dar a salvação é que fez toda essa diferença. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar, que a gente tem que olhar Jesus como nosso exemplo, como inspiração, é que ele era movido pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus fez, todas as coisas que Jesus fez, foi inspiração do Espírito Santo. Então, uma conexão especial com o Espírito Santo vai fazer você andar em todos os lugares, mas andar sendo bem-sucedido, andar fazendo a vontade de Deus, andar fazendo aquilo que Deus quer. Então, o Espírito Santo é o teu grande inspirador. Jesus te salvou, mas o Espírito Santo agora te inspira para ser igual a Jesus.
Então, ter intimidade com o Pai, ter intimidade com o Filho e ter intimidade com o Espírito Santo é o que vai fazer você, nesta terra, alcançar, voar como águia e alcançar milhares e milhares de pessoas através do amor de Cristo, o amor de Deus que flui em você. Né? É importante também olhar que esse amor de Deus faz com que a gente olhe para o outro de uma maneira diferente, olhe para o outro de uma maneira especial, olhe para o outro como alguém que precisa sentir o mesmo amor que você. Mas também faz com que ele seja, você saiba que o amor de Deus, como ele olha para o outro, é a forma como você também tem que olhar para o outro. Se Deus é amor, você tem que olhar com amor. A gente não está falando aqui de comunhão com o pecado, comunhão com coisa errada, comunhão com aquilo que a gente faz errado. Mas a gente está falando aqui que a gente olha com um olhar de amor, porque todas as pessoas podem receber Jesus como seu Senhor e Salvador e podem ter sua vida transformada. Então você tem que olhar para as pessoas desse jeito. E isso faz com que você se mova, que você vá ao encontro dessas pessoas como Jesus fez. Jesus curou enfermos, Jesus ressuscitou pessoas, Jesus transformou vidas, e é isso que você é convidado a fazer, inspirado no modelo de Jesus, inspirado naquilo que Jesus fez por você. Né? Então, o legal é que quando a gente tem uma intimidade com o Espírito Santo olha para mim, ele olha para dentro de mim e olha e vê as nossas fraquezas. Ele vê as nossas fraquezas, ele vê o ponto em que a gente precisa melhorar. E ele vai ajudar você a melhorar. Em saber que você vai conseguir. É só olhar os apóstolos que andavam, os discípulos que andavam ao lado de Jesus. Todos tinham defeitos, todos tinham fraquezas, mas todos andaram no poder do Espírito. Não era deles, era do Espírito. E aí o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Né? Porque quanto mais fraco eu sou, mais o poder de Deus se manifesta. E é aí que eu tenho que me colocar com humildade diante de Deus e deixar que Ele e o Espírito Santo ajam na nossa vida. É muito legal, porque Jesus sempre fez isso. Jesus foi sempre inspirado pelo Espírito. Ele andou no Espírito e andou com o Espírito. Né? E seria interessante que você, olhando para Jesus, queria te dar uma tarefa para você fazer durante a semana. Uma tarefa simples. Já que você vai ter tempo, né? Pega um evangelho, leia um evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, qualquer um deles, e comece a ler olhando como é que Jesus fazia, olhando o que Jesus fazia, e vai anotando assim, qual eram as ações de Jesus. Então, por exemplo, Jesus curou, então você vai anotar lá, Jesus curou um cego, Jesus ressuscitou, Jesus conversou com uma mulher samaritana. Faça as ações de Jesus, liste e olhe, que você vai perceber que ele agiu no natural, aqui na terra, mas ele agiu de maneira sobrenatural, porque ele era Deus. E o Espírito Santo guiava. Então ele vencia tentações, todas as coisas eram feitas. Eu posso fazer, você também pode fazer, debaixo da ação do Espírito. Então, leia um evangelho. E outra coisa que eu vou pedir para você fazer, anote suas fraquezas. Faça uma reflexão, ore, peça ao Espírito Santo que ele te mostre as tuas fraquezas, anote as tuas fraquezas todas e peça para o Espírito Santo. Faça uma oração sincera todos os dias. Espírito Santo, atue na minha fraqueza, para que na minha fraqueza a glória do Senhor se manifeste e eu sinta o amor dele e ele possa se manifestar de maneira gloriosa na minha vida. Amém? Se você gostou, faça um comentário, fale o que achou, se você acha interessante mantermos essas aulas desse jeito, se é legal, se a maneira como foi feita é legal. É claro que vai melhorar, sem barulho, né, gente? É a primeira vez. Mas nós vamos tentar caminhar com isso todo domingo, para que todo domingo, enquanto nós não estivermos na escola dominical, nós possamos estar juntos em casa. Amém? Deus abençoe, uma semana abençoada e até semana que vem, tá? Beijo para vocês.